Bem, eu acho que o jornalismo é a arte de contar os fatos, né? A gente vê toda hora tem alguma coisa acontecendo, né? Nesse minuto que a gente está falando aqui, alguma coisa está acontecendo em algum lugar. E eu acho que o jornalismo é a arte de contar isso para quem está em casa, para o ouvinte, para o telespectador, para o internauta, mostrando as mais facetas, né? As mais diversas facetas do fato, ouvindo todos os lados, todas as versões, e aí a gente contar uma história, né? Contar o que aconteceu. Por exemplo, ontem mesmo fiz a matéria, duas pessoas atropeladas por dois ladrões em fugas, morreram. Aí você vai lá, ouve a versão da polícia, ouve os parentes, ouve as testemunhas. E aí a pessoa que está em casa entende o fato, né? Entende o que aconteceu. Então acho que o jornalismo é a arte de contar essas histórias, contar os fatos acontecidos e levar isso para quem está do outro lado, né? A gente vê com a internet, a pessoa ouve a notícia do outro lado do mundo, no caso de rádio. Então, assim, eu acho que é essa arte de contar as histórias, contar o fato acontecido para quem não estava ali presenciando. Eu acho que assim, o principal é a questão de ter boa vontade, né? Correr atrás mesmo, ter disposição, porque é um trabalho difícil. Às vezes você chega no local, as pessoas não querem passar informações, principalmente quando é uma notícia que pode prejudicar a imagem de alguém, por exemplo, alguma coisa. Se for um escândalo envolvendo a polícia, os policiais não vão querer passar a informação, então você tem que chegar, correr atrás, tentar chegar mesmo na verdade. Então acho que essa busca pela verdade, acho que é a principal característica que o jornalista tem que ter. Tentar ver o que está ali debaixo dos panos, né? Tentar chegar na notícia mesmo, por mais que às vezes mandam um release todo bonitinho, uma nota toda bonitinha, você tem que tentar chegar ali no X da questão, né? Então acho que isso é fundamental. E também acho que uma característica importante é sempre estar atento ao que acontece ao seu redor, ler muito, ler jornal, portais, ouvir rádio, sempre estar sintonizado aí com as notícias, porque de repente você pode ter que fazer uma pauta de um assunto que você não tem a mínima noção, e se você tiver antenado, você já vai ter uma noção básica do que está acontecendo e não vai viajar na maionese, né, como se diz. Então acho que essas duas coisas, a disposição de correr atrás da verdade e estar bem sintonizado, bem informado com o que acontece no mundo. Essa questão do diploma é polêmica, né? Porque eu acho que caiu o diploma, mas também de uma certa maneira, as empresas sérias, né? Tatiaia, Globo, Record, Alterosa, elas não contratam quem não tem diploma, né? Elas não vão acreditar num cara que não estudou, que não tem conhecimento. Então, por mais que na lei pode ser que não esteja pedindo, na realidade, na prática mesmo, no dia a dia, acaba que pede, né? Então, acho que quem está estudando jornalismo não pode desanimar, falar, mas agora eles não querem mais diploma. Não, pelo contrário, tem que continuar, porque se você chegar a pedir um emprego numa grande empresa de comunicação, eles vão pedir. Mesmo que a lei não peça, eles vão pedir. E essa questão das novas tecnologias é fundamental também. Eu acho que o jornalista que não se adapta, ele está fadado a ficar no passado. Eu mesmo estou sempre com o smartphone na mão, aí tô ali, a gente, por exemplo, é rádio, né? Mas eu chego, tiro uma foto, posto no Twitter, posto no Facebook, no Instagram, aí o pessoal já curte, aí já fica, né, a pessoa já fica, pô, então vai ter a notícia disso aí. Já cria um vínculo a mais com o ouvinte, agora o site da rádio mesmo, eles postam as fotos que eu tiro do local, e aí eles postam os áudios da notícia. Então acho que a tecnologia veio para somar e o jornalista tem que estar por dentro. Não adianta ficar, não mexo com isso não. Tem que pelo menos entender o que é cada coisa, o Twitter, o Facebook. Eu acho que, como jornalista, eu acho que só tem a somar, só tem a acrescentar pro jornalista, pro repórter. Então eu acho que tem que somar, não adianta ficar preso no passado, querer ser radical, falar, não, esse trem de internet não é comigo não, porque senão você vai ficar isolado e aí a chance de não ficar desempregado é grande. O que me levou, eu acho que foi essa vontade mesmo, que eu sempre gostei de
muito de notícias, assim, sempre desde pequeno gostei de ler jornal, de ver telejornal. E aí quando eu tava naquele famoso momento, terceiro ano, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei na dúvida entre ciências sociais e jornalismo. Eu acho que acabei indo pro lado certo, porque o jornalismo, ciências sociais é muita teoria, só teoria, né? O jornalismo tem a teoria e tem a prática, né? Tem aquela questão ali na rua mesmo, correndo atrás. E isso aí sempre achei interessante, né? Teve uma época que eu mexi com música, tudo, mas o jornalismo sempre foi uma paixão. Até parei um tempo, assim, mas depois que eu aí voltei para a faculdade, e aí sempre soube que era um negócio que eu gostava, essa história de estar no local, ver o fato, relatar o fato, né, para os ouvintes, para os leitores. Então, sempre tive essa vontade de fazer isso e, graças a Deus, as coisas estão dando certo. Acho que em termos assim de traumático, assim, de pesado, a que mais me marcou foi o acidente no anel rodoviário, uns 2, 3 anos atrás, onde morreram 6 pessoas, inclusive um bebezinho. E aí Itatiaia nós fomos os primeiros a chegar no local, então tava aquela cena lá, tudo destruído, os corpos no chão. E eu achei muito marcante, Aí eu tive que entrar ao vivo, narrando o que eu tava vendo. Então foi uma coisa bem chocante para mim. Mas eu acho que em termos que marcou mesmo foi essa, de marcar pesado. Mas é uma experiência, né? Todo jornalista vai ter que passar por isso. E principalmente acidente, né? Homicídio acaba que você vai acostumando aos poucos, mas acidente é uma coisa que pode pegar qualquer um, eu, você, né? Nossa mãe, nosso pai. Então você sempre fica muito impactado. Mas são muitas reportagens, né? O caso Bruno foi bem marcante, né? Julgamentos, teve aquele caso do pessoal da Galocura que matou o torcedor, eu acompanhei bem desde o início até o fim. Então são vários casos que vão marcando, o bando da degola, mas pessoalmente o que mais marcou mesmo foi essa tragédia do anel rodoviário, que foi bem difícil de fazer. Ter muita disposição, força de vontade. O mercado é difícil, mas não é impossível. Se você correr atrás, tiver disposição, vai aparecer alguma coisa. Aproveitar as coisas que o UniBH oferece, porque eu também estudei lá, por exemplo, a TV Uni, Jornal Impressão, a Rádio Lagoinha, não sei se chama Rádio Uni hoje em dia. Essas coisas, elas vão te dando ferramentas para você conhecer a prática mesmo. Por exemplo, vários colegas que eram da TV Uni estão na Record hoje, a grande maioria. Eu fiz Jornal Impressão, estou aqui. Muitos colegas daqui da Itatiaia são do UniBH também, foram aproveitando, aproveitar as oportunidades, pintar uma vaga em qualquer estágio aí, aceite, corre atrás, mesmo que o dinheiro não for bom no estágio, não pensa no dinheiro só agora, porque jornalismo, até porque também o dinheiro é meio, não é lá dos melhores, né? Pelo menos no início de carreira. Então, não fica pensando só no agora. Às vezes você pega um estágio que parece que não é grandes coisas, mas depois pode ser útil. Então, abraçar as oportunidades mesmo. E ler muito, né? Ler bastante. Notícia, jornal, artigos, né? Colunistas. Ler muito para você poder construir o seu senso crítico, né? O seu conhecimento sobre as coisas, para você não chegar numa entrevista de emprego ou numa redação e não ficar não sabia de nada do que eles estão falando, não ter opinião formada sobre nada. Então é sempre bom ler bastante, estudar bastante, que não faz mal para ninguém. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e estou à disposição. Eu sempre estou à disposição para aluno do UniBH, porque eu já estive aí, eu sei como é que é difícil e eu sei como é que é difícil entrar no mercado. Então eu estou sempre à disposição no que eu puder ajudar.